Então, passamos a analisar aqui nesse vídeo. Esse vídeo é parte 2 do estado de sítio, que é a sequência do vídeo de estado de defesa, que foi bastante visualizado. No estado de sítio, a gente passa a ler aqui agora o dispositivo constitucional que trata dele. Está previsto no título de Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, na seção 2, né, do título 5, né, capítulo 1, seção 2, título 5. Esse artigo ele vai tratar do estado de sítio, o artigo 187. Olha o que diz o artigo 187. O caput desse artigo diz que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: inciso 1, comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Esse é o estado de sítio repressivo. Então, o segundo estado de sítio, a segunda forma de estado de sítio, que é o defensivo, é justamente o inciso 2. Diz que a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, são essas duas situações aí em que pode haver a decretação do estado de sítio. O seu parágrafo único vai dizer o seguinte, que o presidente da República, ao solicitar essa autorização para decretar o estado de sítio, a sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Então, o artigo 188 diz o seguinte, o caput: o decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas e, depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então, o parágrafo 1º do artigo 188 diz que o estado de sítio, no caso do artigo 187, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior. No do inciso 2, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira. O parágrafo 2º diz que, solicitada a autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Ou seja, em caso de recesso, o presidente do Senado Federal reunirá os membros da Câmara Federal e do Senado Federal para decidir sobre esse ato. Então, o parágrafo 3º diz que o Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. O artigo 189 diz que, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 187, inciso 1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Inciso 1, a obrigação de permanência em localidade determinada. Inciso 2, a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Inciso 4, suspensão da liberdade de reunião. Inciso 5, busca e apreensão em domicílio. Inciso 6, intervenção nas empresas de serviços públicos. Inciso 7, requisição de bens. Então, o parágrafo único diz que não se inclui nas restrições do inciso 3 a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, pessoal, esses foram os dispositivos que tratam especificamente da análise do estado de sítio, né, e de sua configuração, de como se mantém e de que forma, né, se perdurará esse estado de sítio. O artigo anterior, o artigo 137, é o artigo que trata justamente do estado de defesa, que a gente já tem um vídeo aí, eu estou sugerindo aqui, esse vídeo é o do artigo
186, que trata do estado de defesa. Essa seria uma medida mais branda do estado de sítio e também é uma medida de estado de exceção. Valeu, pessoal?